dia! Teremos agora nossa videoaula sobre operações com radicais, potenciação, radiciação e racionalização de radicais. Eu sou a professora Daniele Braz. Então, na potenciação de radicais, a gente tem que apenas lembrar lá da propriedade. Se eu tenho uma radiciação elevada a enésima potência, essa enésima potência vai passar para dentro do radical e vai ser aplicada ao radicando. Então, o que vai ser elevado vai ser o radicando. Então, como exemplo, entre parênteses, raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. A potência passa para dentro do radical, vai ser aplicada ao radicando, então vai ficar raiz quadrada de 5 ao quadrado. Raiz quadrada de 5 ao quadrado é a raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Quando o radicando já está elevado a algum número e é novamente elevado à potência. Como a gente faz? Tem que lembrar lá das regrinhas, das propriedades das potências. Quando eu tenho a potência de uma potência, eu vou conservar a base. Então, conserva a base e multiplica os expoentes. Vamos ao exemplo. Raiz quadrada de 5 ao quadrado elevado ao quadrado é igual a raiz quadrada de 5 elevado a 2 vezes 2. Então, conserva a base e multiplica os expoentes. Então, vai ficar raiz quadrada de 5 elevado à quarta potência, que vai ser igual a 25. Porque lá pela propriedade das potências, a gente sabe que isso daqui, 5 elevado à quarta potência, é igual a 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Como tem o expoente igual ao índice, elas vão para fora da raiz. Então, o resultado vai ser 25. Radiciação de radicais. Então, quando a gente tem uma raiz de uma raiz, o que a gente faz? Conserva o radicando e multiplica os índices. Por exemplo, raiz quadrada da raiz cúbica de 2. Isso vai ser igual. Eu vou multiplicar, então, os índices, 2 vezes 3. E o radicando continua o 2, que por sua vez vai ser igual a raiz sexta de 2. Racionalização de denominadores. A gente faz a racionalização de denominadores para tirar o número irracional do denominador e para facilitar os cálculos. Então, nossa intenção é que aquele número racional, a raiz que está lá no denominador, desapareça. Quando eu não posso mais simplificar ela já está num número que ela não vai chegar a lugar nenhum, porque ela é um número racional, eu vou fazer uma multiplicação no denominador e no numerador para transformar aquela fração em uma fração equivalente que não tenha mais um número irracional no denominador. Então, o primeiro caso, o denominador é um radical com índice 2. Então, o denominador é uma raiz quadrada. Nesse caso, multiplica-se numerador e denominador pelo radical do denominador.
Então, nós temos como exemplo 3 sobre raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, a gente sabe pela propriedade que vai multiplicar os radicandos e o índice fica o mesmo. Então, vai ficar a raiz quadrada de 25, que dá para extrair da 5. No numerador, vai ficar 3 vezes raiz quadrada de 5. Então, vai ficar 3 raiz quadrada de 5. Logo, meu resultado vai ser 3 raiz quadrada de 5 sobre 5, que é uma fração equivalente a 3 raiz quadrada de 5. Como 5, raiz quadrada de 5 divididos por raiz quadrada de 5 é igual a 1, ao multiplicarmos por isso daqui, não alteramos seu valor. Ó, a multiplicação. A gente está, é como se estivéssemos multiplicando por 1. Porque a raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 5 é igual a 1. E a gente consegue chegar numa fração equivalente que não tenha mais um número irracional no denominador. Esse é o intuito da racionalização de denominadores. Tem-se, então, o segundo caso, onde o denominador é um radical com índice diferente de 2. Então, nesse caso, a gente tem que lembrar das propriedades das potências, né? Se eu quero extrair meu número irracional do denominador, eu vou multiplicar por um radical que tenha um expoente, que nessa multiplicação forme um expoente igual ao índice da base. Aliás, igual ao índice do denominador que já está lá. Então, vamos ao exemplo. Eu tenho 3 sobre raiz cúbica de 3. Eu vou multiplicar por raiz cúbica de 3, aliás, raiz cúbica de 5 elevado à segunda potência. Por quê? Porque na propriedade das potências, numa multiplicação, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, essa multiplicação aqui vai me resultar em raiz cúbica de 5 elevado à terceira potência. E aí eu vou lembrar lá da regrinha da primeira propriedade das potências, da radiciação, que me diz que índice igual ao expoente, o radicando vai para fora do radical. Então, vai ficar 5. Se aqui eu tivesse um índice 4, eu ia multiplicar aqui por uma raiz cúbica de 5 elevado à terceira potência, de forma que essa multiplicação desse um expoente igual ao índice. Bom, no numerador, então, a mesma multiplicação que eu faço no denominador, que é a parte de baixo, eu vou fazer no numerador, que é a parte de cima. Então, 3 vezes raiz cúbica de 5 ao quadrado, que vai me resultar em 3 raiz cúbica de 5 ao quadrado sobre 5. Terceiro caso da racionalização de denominadores é um pouquinho mais difícil. É quando nós temos no denominador uma adição ou uma subtração de dois termos, em que pelo menos um deles é uma raiz quadrada não exata. Nesse caso, a gente multiplica numerador e denominador pela expressão do denominador, mas com a operação inversa. Por exemplo, aqui, nós temos 3 sobre raiz quadrada de 3, mas raiz quadrada mais raiz quadrada de 5, que é igual. Então, eu vou multiplicar pela expressão que eu já tenho no denominador, mas com a operação inversa. Então, ao invés de ser mais, vai ser menos. Então, vai ficar 3 vezes raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 5. E no denominador,
também vou multiplicar por essa mesma expressão. Então, resolvendo isso, né, vou fazer mais adiante em produtos notáveis, nós vamos ver que a gente pode fazer esse cálculo aqui direto. Mas aqui nós ainda vamos fazer da forma distributiva. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a 3, porque vai dar raiz quadrada de 3 ao quadrado. Então, o 3 vai ir para fora do radical. Então, resulta em 3. Aí, então, raiz quadrada de 3 vezes menos raiz quadrada de 5 vai resultar nisso daqui. Aí depois nós temos aqui. Poderia fazer assim também, ó. Menos, resolvendo mais uma parte, né? Raiz quadrada de 15. Mais, então, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 3. E também dá raiz quadrada de 15. Aí, raiz quadrada de 5 vezes menos raiz quadrada de 5. Vai dar em 5, vai resultar em 5. Então, menos 5. Aí, na hora de passar para a nova linha, a gente vê que nós temos aqui menos raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5, mais raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5. Então, esses fatores aqui simplesmente se anulam, porque um é negativo e o outro é positivo. Então, tu está diminuindo, mas em seguida está somando. Então, resulta em 0. Então, ele nem vai para a próxima escrita. Então, na próxima escrita fica 3 raiz quadrada de 3 menos 3 raiz quadrada de 5 sobre, repete o 3, menos 5. Então, meu resultado vai ser 3, coloquei 3 em evidência, 3 vezes raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 5 sobre menos 2. Em produtos notáveis, a gente chama isso daqui do quadrado da soma pela diferença. Bom, e é isso, então. Até a próxima. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um abraço.